Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, esse aqui é o canal Superando a Si Mesma. E o tema de hoje é para falar sobre como fazer para estudar para concursos públicos, mesmo tendo problemas numa situação difícil, quando você está passando por uma situação difícil. Bom, primeiramente, eu sempre me perguntei sobre isso. Eu sempre fiquei curiosa como que... Sabe quando você vê esses relatos na internet? Ah, na época que eu estava estudando, eu estava passando por esse problema, aquele problema. Eu sempre fiquei me perguntando, gente, como que essas pessoas conseguem estudar cheias de problemas, problemas reais, problemas graves, assim. Eu sempre me via nessa situação, nesse questionamento, e eu não consegui. Eu olhava assim e falava, caraca, a pessoa foi muito guerreira, muito sinistra por conseguir fazer isso. Então eu sempre me perguntei isso, como se faz para estudar quando se está passando por meio de problemas, por meio de uma situação difícil. Eu confesso que eu já passei uma vez e eu não consegui. Foi até no momento de separação, eu já estudava, sendo que eu me separei, eu não consegui. Eu tentava estudar, mas eu não conseguia. Eu só conseguia ficar pensando, falando, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Porque quando separa é completamente diferente, né? Então, eu acreditava que eu mesma não conseguiria estudar quando estivesse com uma vida atribulada, né, cheia de problemas. Eis que estou aqui hoje conseguindo fazer isso, conseguindo estudar, mesmo sendo processada, não por uma pessoa, por duas pessoas. Isso é uma história que de repente no futuro eu conte. Com pouca grana, quase nenhuma, porque ano passado, no final do ano, eu tinha um projeto de ficar uns meses sem trabalhar, só estudando. Então eu me preparei o ano retrasado todinho, e ano passado eu fiquei praticamente mais de um ano e alguns meses, eu acho, juntando uma grana para poder ficar uns meses sem trabalhar. A princípio o meu plano era ficar 6 meses, mas consegui ficar 2 meses, quase 3 meses, né? Que a grana acabou, a realidade é diferente da teoria. Então, eis-me aqui voltando ao tema do vídeo, que é como conseguir estudar mesmo quando se está passando por problemas. O que eu aprendi na prática, que talvez sirva para vocês que estão aí do outro lado também. Primeira coisa, você analisa o problema. Ah, eu posso interferir, posso resolver nesse problema? É um problema que está no meu alcance de ser resolvido? Eu posso resolver? Porque senão é responsabilidade, né? Você poder resolver o problema e você ficar sentado estudando. Por um ponto de vista, né? Porque depende também. Tudo na vida é relativo, quase tudo. Então, primeiro você analisa. É um problema que está no meu controle? Eu posso resolver? Ah, eu já fiz a minha parte, já tentei resolver? Ah, já fiz. Não tem mais nada o que fazer. Vai adiantar ficar se preocupando? No meu caso, eu percebi que eu ficava me preocupando, que eu sempre tive que ser muito responsável por mim mesma, e isso para mim parecia ser responsável, ficar se preocupando. Só que eu percebia que eu ficava me preocupando e eu não conseguia estudar. Eu sentava para estudar, eu não conseguia. Eu nem conseguia sentar para estudar na mesa de estudo, não conseguia. Então, e eu vi que aquilo estava me deixando ansiosa, deprimida, tipo, a minha vida estava paralisando por ficar pensando em como resolver o problema, sendo que eu não podia resolver. Tipo, essa situação de estar sendo processada. Isso pra mim sempre foi um bicho de sete cabeças, porque eu falei, eu gosto de ter um nome limpo, eu sempre prezei por isso e sempre tentei ser justa, fazer as coisas mais corretas possível. Mas nem tudo está no nosso controle. Então, o que eu fiz? Eu arranjei um advogado, tá na mão do advogado, quando eu tenho audiência eu vou lá e pronto, e o melhor que eu tenho a fazer é esperar a decisão do juiz e ver lá na frente, ver o que vai dar para ser feito, né? Claro que antes de eu chegar nessa conclusão, eu fiquei alguns dias remoendo, sofrendo, muito triste, mas eu vi que eu estava ficando muito deprimida e eu estava paralisando a minha vida por causa disso. E não como por ironia do destino, me saiu uma prova, eu tinha que estudar, então foi um momento ideal de eu aprender isso. Porque eu sabia que eu tinha que estudar, então eu ficava assim, eu não posso pensar nisso agora. Vinha um pensamento e falava, não posso, eu tenho isso aqui, eu tenho que estudar isso aqui é o que pode
o que está no momento presente, o que eu tenho controle, que é sentar e estudar. Agora, o resultado do processo, eu não tenho controle. Pode acontecer muitas coisas. Quando o resultado vier, é o momento certo de se preocupar com isso, né? Claro que na prática não é tão assim. Como eu já disse, eu fiquei uns dias remoendo, só que eu percebi a tempo que aquilo estava me preocupando, estava ficando muito deprimida com isso, muito ansiosa. E fiquei 1 ou 2 dias sem conseguir estudar e com o edital aberto para prestar uma prova, um concurso, né? Então tá, consegui colocar isso na prática. Porque eu analisei. A pergunta que eu me fazia era a seguinte: ficar pensando num problema me ajuda a resolver? Se não, então eu não tenho que ficar pensando no problema, não adianta. E eu ficava me perguntando, o que de fato eu tenho controle? Eu tenho controle sentar e estudar. Porque eu sei o meu motivo de estar fazendo o que eu estou fazendo. Acredito que você que está aí do outro lado também saiba o seu motivo, o porquê que você está estudando para concurso público, né? Eu tenho isso muito definido na minha cabeça. Isso não é tipo assim uma opção. Não, vou tentar isso aqui, se não der certo isso aqui, eu tento outra coisa. Não, eu decidi na minha vida. A solução para a minha vida, pelo menos com a cabeça que eu tenho e com as condições que eu tenho atualmente, é estudar para concurso público, ser concursada, que eu sei que é isso que vai mudar a minha vida, né? Esse é o primeiro passo, é um dos passos para mudar de vida. Então, quando eu tô com um problema na cabeça, que eu continuo com o problema, isso volta e meia, essa preocupação de processo fica vindo na minha cabeça, a grana que praticamente já acabou, né? E outros problemas que eu tenho no meu trabalho atual, quem não sabe, eu sou autônoma, mas eu trabalho com meu pai, com a minha família, e eu tenho alguns problemas nesse trabalho. Um dos motivos de eu estudar para concurso é porque eu não quero mais trabalhar com a minha família. E aí volta mais uma vez, quando eu tô estudando. Quando eu tô pensando nos problemas, porque a gente tende a ficar pensando muito, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e eu tô aqui sentada estudando. Só que o pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: não, é isso daqui que vai me ajudar a resolver esse problema, porque futuramente, se acontecer essas coisas, essas merda toda que a gente fica imaginando, essas coisas todas que eu tô imaginando de ruim, se vier a acontecer no futuro, nada eu vou estar concursada, vou estar empregada. Então, a maneira que eu vou ter para lidar com esse problema vai ser outra. Então, a minha dica, o que eu faço, né, que talvez sirva para você também, o que eu faço para sentar e estudar é focar no momento presente. Eu já li vários livros sobre isso, né? Já assisti muitos vídeos que realmente a gente não controla nem o que passou e nem o que está no futuro. A gente fica imaginando, fica lamentando o passado e preocupado com o futuro, já sofrendo por antecedência, porque eu tendo a fazer muito isso. Só que a gente não tem controle. Qual é o controle que a gente tem? A gente só controla a nossa ação do presente. O que eu posso controlar hoje? Hoje o que eu posso fazer? Como que eu vou tentar resolver o problema? Já tentei, já fiz minha parte. Já liguei para o advogado, já contratei um advogado, tô pagando advogado, tudo bem. E agora o que eu controlo? Eu controlo isso aqui, continuar no meu foco de vida. Qual é o meu foco de vida? É melhorar de vida? É ter uma situação financeira melhor? É me mudar? É uma vida melhor. Todo mundo quer uma vida melhor. Uma vida com paz, com felicidade, com mínimo de segurança e conforto, né? Então eu foco nisso. Foco no momento presente. Não é fácil. Não é. Pra mim não foi. Eu fico treinando essas minhas habilidades, né? De não ser tão emotiva, tão emocional. Até acho que eu não sou tanto como outras pessoas, porque a minha vida me ensinou a ser assim, a ser forte, né? Porque vem os problemas, você tem que enfrentar, você tem que sobreviver, você tá passando por problema, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, mas essa é a questão, você tem que ter autocontrole. O problema vem, as emoções vêm. Quem é que quer sentar para estudar quando tá com problema? Você só quer pensar, quer resolver aquele problema, quer fugir daquele problema. Mas só que, infelizmente, tem coisas na vida que demandam tempo.
e coisas que não dependem da gente, depende de outra pessoa para poder ser resolvido. Então, o que a gente tem que fazer é focar. Qual é o meu objetivo, o porquê você está fazendo o que está fazendo, qual é a sua razão de estar estudando. A minha é mudar de vida, porque eu sei que isso vai ser, vai ser um divisor de águas. Então, eu foco nisso e fico a todo momento, toda vez que vem um pensamento, falo, não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu disse a mim mesma que eu faria. E isso é a única coisa que eu tenho controle. Não adianta não adianta eu ficar pensando num problema se eu não tenho controle sobre ele. E outra, o problema tá me deixando triste, tá me deixando deprimida, e tá me afastando dos meus objetivos, do meu futuro melhor, que é sentar para estudar, no caso, né? Que isso é o que vai nos levar para a nossa aprovação. Então, a dica que eu tenho para quem está passando por problemas e não está conseguindo estudar, você tem que ser totalmente racional, tirar a emoção, tira o máximo que você puder, é muito difícil. Você tem que analisar a situação friamente, como se você estivesse fora do problema. Se você não estivesse passando por esse problema, o que você falaria por uma amiga sua, um amigo seu? Você está com esse problema. Você pode resolver? Não. Está no seu controle? Não. Então, o que está no seu controle? É sentar e estudar. É ficar tranquilo, acreditar que as coisas boas vão acontecer, que vai dar tudo certo, porque isso é o que essa mentalidade é o que te ajuda a focar no que de fato você tem controle, que é sentar e estudar. Então, essa é a maneira que eu encontro de conseguir estudar, mesmo estando com problemas. Se tem um problema que eu tô passando, que pra mim é um problema bem grave, só que, como tudo na vida, a gente tem que aprender a lidar. Isso é só mais uma coisa que depois, quando passar isso tudo, a gente vai olhar assim, esse problema veio pra me ensinar isso, aquilo. Tudo na vida tem um porquê. Então, foca no momento presente, foca no objetivo, no porquê que você começou a estudar para concurso público. Senta, estuda. Quando vier o pensamento, você fala pro pensamento, nesse momento eu tenho que sentar e estudar. Daqui a pouco eu penso em você. Só que se daqui a pouco você vai adiando, e você não pensa nele. Você vê, não, eu tenho essa meta aqui, eu tenho que estudar isso aqui por dia. Vou sentar e vou estudar. E o dia que você não conseguir, não se sinta culpado. Eu me sinto muito culpada, me sentia muito culpada quando eu não conseguia. Por quê? Porque eu fraquejei pelas minhas emoções. Gente, paciência, a gente é ser humano. É assim mesmo, paciência. Um dia de cada vez, a gente vai melhorando aos poucos. E calma, vamos lá, nossa hora vai chegar. Esse aqui é o canal Superando a Si Mesma, porque eu tenho certeza que tudo que acontece na nossa vida vem para a nossa evolução, para a superação pessoal e para um dia, quem sabe, a gente contribuir com as nossas experiências de vida para outra pessoa. Porque quantas vezes você já olhou um vídeo de alguém e numa situação mesmo que estava passando por uma situação ou passou por uma situação que você estava passando e isso te ajudou. Então, esse é o meu intuito de contar todas essas coisas que eu tô falando aqui no canal, porque eu queria um canal que falasse sobre o processo da aprovação. Porque a galera vem depois, dá o testemunho, o depoimento, na época eu tava passando por isso, por aquilo. Só que fica muito vago as coisas, né? E eu queria alguém que falasse sobre o processo. E por isso que eu estou aqui gravando o meu processo como concurseira. Eu sei que minha aprovação está perto. Um dia eu vou ser concursada. E esse canal é simplesmente para compartilhar a experiência, assim como eu assisto muitos canais, muitas outras pessoas contando as experiências delas, porque isso me ajudou muito, isso me ajuda muito a conseguir seguir em frente nos meus objetivos. É bom você saber que uma outra pessoa passou por a mesma coisa que você e conseguiu superar. Ou seja, isso nos dá esperança de que é possível superar. Então é isso aí, galera. Foco no objetivo, foco no presente, foco no que realmente você controla. E vamos lá, nossa hora vai chegar. Futuros aprovados e classificados.
Em breve estaremos tomando posse, assinando o nosso termo de posse. E essa aí. E, gente, feliz 2024. Que a gente faça tudo de melhor que a gente não fez ano passado. Que a cada ano a gente melhore um pouquinho mais. E é isso, gente. Vamos que vamos. É isso aí. Até.